que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus, sabendo que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso para fazer uma grande obra nas nossas vidas e na vida de todos aqueles pelos quais nós vamos estar clamando daqui a pouco. Nós vamos estar buscando a presença do nosso Deus em favor daqueles que precisam e também, com certeza, Ele vai estar operando também nas nossas vidas de uma maneira toda especial. Eu louvo a Deus pela sua participação, você que já está conosco desde 2020, você que entrou em 2021, 22, 23, 24, 25 e agora 2026. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Deus que eu sirvo, que é poderoso, que é misericordioso, que é grande demais, que Ele possa estar fazendo grande obra na sua vida ainda nesta noite, nesta madrugada. E que o mal que estiver atuando na sua vida, na sua casa e na sua família seja destruído pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e o teu povo aonde quer que estiverem. Visita cada um de nós agora, visita o nosso lar, Pai, a nossa família, a tua igreja, o teu povo comprado com teu sangue no Calvário. Destrua todo o mal que estiver atuando no meu lar, no lar de cada um dos meus familiares, no lar de cada um dos teus servos que estão comigo neste propósito. Envia teu socorro, meu Pai, para cada um. Faça uma grande obra nos lares, nas famílias. Destrua as obras das trevas, destrua toda arma forjada, ferramenta preparada contra nós, contra a nossa família e contra a tua igreja. Entra com toda a sorte de provisão nos lares, nas famílias, ó Pai, aqui representados. Faz grande obra, papai, também nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua aonde moramos. Opera Deus, nós te pedimos e desde agora nós te agradecemos. Pedimos pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil, pelas autoridades eclesiásticas. Toma em tuas mãos, Senhor, porque a tua igreja é soberana, está acima de potestade, principados e dominadores. Faça a tua obra, papai, em nome de Jesus. E derrama bênção do céu sobre cada vida, sobre cada lar onde a minha voz estiver chegando, que chegue a tua bênção, que chegue a tua grande salvação e a libertação e a transformação que só o Senhor pode fazer. Opera Deus em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus por poder estar com vocês, por poder estar novamente transmitindo esta live. A gripe, infelizmente, apesar da vacina, a gripe veio forte. Imagine se eu não tivesse tomado a vacina, mas graças a Deus que tomei. Então, eu creio que nesta noite o Senhor já está nos dando graça para que possamos estar transmitindo esta live para a honra e glória do seu santo nome. E eu gostaria de estar lendo juntamente com vocês no capítulo, aliás, no Salmo, no livro de Salmo, o Salmo de número 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Glória a Deus. Temos que ser gratos. Temos que aprender a ser gratos ao Senhor por essa tão grande salvação. Temos que aprender a agradecer ao nosso Deus pelo sacrifício de Cristo ali no Calvário, que nos deu o direito, que nos deu a oportunidade de sermos salvos. Porque se não fosse
o sacrifício de Cristo, nós jamais teríamos esta oportunidade. Mas vamos ler aqui a palavra. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Graças a Deus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Glória a Deus. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Que o nome santo do Senhor nosso Deus seja louvado. Que o nome santo do Senhor seja exaltado. Louvado seja Deus. Que possamos aprender a louvar sempre ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, nós não enxergamos, não conseguimos ver as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele trabalha no silêncio. Ele não faz barulho enquanto está trabalhando. Mas nós sabemos que o tempo todo, durante o tempo que vivemos nessa terra, o nosso Deus vai estar trabalhando em nosso favor. Ele vai estar pelejando por nós. Ele vai estar fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai estar fazendo aquilo que os seres humanos não podem fazer. Isaías, lá no capítulo 54, se não me engano, vamos lá verificar. Glória a Deus, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, não é nem 54, é Isaías 64. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Isaías 64 e o versículo de número 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Desde a antiguidade ninguém viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além desse Deus que nós servimos, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Glória a Deus. Nenhum Deus faz o que o nosso Deus faz. Nenhum Deus tem poder de fazer o que o nosso Deus faz. Porque acima de tudo está o nosso Deus. E Ele é o único que pode salvar. Porque foi o único que morreu por nós ali na cruz do Calvário. Foi o único que deu a sua vida em nosso favor. Por isso nós temos certeza que só Ele salva. Então o salmista ele começa esse salmo dizendo: amo
ao Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes nós temos declarado isso? Quantas vezes nós temos falado para o Senhor que nós o amamos? Porque muitas vezes nós ficamos calados, não abrimos a nossa boca, não glorificamos ao Senhor, não bendizemos o seu nome, mas seria bom se todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor e fazer como Davi fazia: eu amo o Senhor. Dizer como Davi dizia: eu amo o Senhor. Glória a Deus. É tão bom quando a gente ouve alguém dizer que nos ama, como nos ama de verdade, é? Porque a palavra de Deus diz que o amor seja não fingido. Porque tem muito amor fingido por aí. As pessoas falam que amam. Olha, eu tenho um amor enorme por você, por vocês, só de boca. Na hora de provar que tem amor mesmo, não tem amor nenhum. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é amor. E Ele nos provou que nos ama. A sua palavra diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. E aqueles que crêem nele não serão condenados. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Então Davi começa dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas, aliás, e a minha súplica. Davi, ele não fala o que é que ele pediu para Deus, mas em quase todos os salmos ele exalta o Senhor e ele fala que ele pediu alguma coisa para o Senhor. No Salmo 23 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Glória a Deus. Cada salmo de Davi, ele fala e ele esclarece, e ele pede algo para Deus, e ele fala o quanto ele ama ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele diz: Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Glória a Deus. Isto é fé, é certeza, é saber em quem confiamos, em saber e conhecer cada dia o Deus que nós servimos. Glória a Deus. É confiar, é esperar, é aguardar somente nesse Deus, sabendo que Ele pode, que Ele tem tudo para nos ajudar em toda e qualquer situação. Invocá-lo-ei enquanto viver, porque inclinou para mim os ouvidos. Senhor, quando nós clamamos, Ele nos ouve. Ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. E Davi disse: invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Nesse versículo, Davi está falando de uma perseguição, de algo assim espiritual que o estava afligindo. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Isso acontece sempre na vida do cristão. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma
Glória a Deus. Porque Davi, passando por toda essa situação, ele sentia que a sua alma estava em perigo. Então ele clama ao Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Quando estamos abatidos, Ele sabe que estamos abatidos. Quando você está angustiado, quando estamos angustiados, Ele sabe que estamos angustiados. Davi, em um dos salmos, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Graças a Deus. Quantas e quantas vezes estamos abatidos, passando por lutas, passando por tribulações, por perseguições, por opressões da parte do adversário, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. E a nossa batalha espiritual, ela é constante. Temos lutas no mundo em que estamos vivendo, no mundo físico, nós enfrentamos lutas do dia a dia, tribulações do dia a dia, mas enfrentamos também, neste mundo em que estamos vivendo, enfrentamos batalhas espirituais, batalhas que estão além dos nossos olhos, que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas que vivemos, que sofremos. Glória a Deus. O Senhor livra a minha alma. Glória a Deus. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Eu não sei como está a sua situação hoje, como está a sua alma. Como você está se sentindo. De repente você está se sentindo como Davi, abatido na sua alma. Em um dos salmos também Davi disse: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos abatidos, mas não fisicamente. A nossa alma se abate, muitas vezes, diante das batalhas que travamos no mundo espiritual. E a palavra diz: volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja cada dia mais glorificado em nossas vidas. Que nós possamos também, como Davi, agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte. O Senhor livrou os nossos pés da queda e os nossos olhos das lágrimas. Quantas e quantas vezes o inimigo quer nos fazer chorar. Quantas e quantas vezes o inimigo da nossa alma quer nos fazer cair. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes ele quer nos matar, para que a gente saia do caminho dele, para que ele possa fazer o que ele bem quiser. Mas o Senhor Todo-Poderoso é aquele que nos envia socorro, é aquele que nos livra, é aquele que envia seus anjos para pelejar por nós.
para nos livrar dos poderes das trevas. O salmista, ele ainda continua dizendo lá neste mesmo livro dos Salmos: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Salmo 124. Então ele disse: eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Porque o desejo do inimigo é ceifar as nossas almas. É nos derrotar, nos envergonhar, nos destruir. Porque é para isso que ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Porque o Deus que servimos, ele veio para que tivéssemos vida. Ele é a própria vida. Louvado seja o seu nome. Mas se o Senhor não estivesse, se o Senhor não estiver ao nosso lado, o adversário da nossa alma, ele consegue nos engolir vivos. Mas o laço quebrou-se, nós escapamos, porque o Deus que servimos é poderoso. Ele jamais perdeu uma batalha, e em nome dele nós também jamais vamos perder. Glória a Deus. Então a palavra diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, neste mundo. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Davi disse: estive muito aflito. Quantas e quantas vezes nós temos também estado muito triste, muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Davi, ele teve um momento na sua vida que ele não acreditava mais nos seres humanos. E ele chegou a dizer que todo ser humano era mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então ele disse: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas cadeias ou as minhas ataduras. Ofereceste-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Louve ao Senhor. Em todo tempo, em toda e qualquer situação que você estiver vivendo, louve ao Senhor. É fácil louvar ao Senhor quando tudo está bem, quando nada está faltando, quando temos saúde, quando estamos bem financeiramente falando, quando não está nos faltando nada, quando a nossa família está bem, tudo está bem. É fácil louvar ao Senhor. Mas quando estamos angustiados, quando estamos aflitos ou abatidos, é muito mais difícil louvar a Deus. Mas é importante dizer que Paulo e Silas estavam na prisão. No outro dia eles iam ser apresentados e eles corriam risco de vida. Mas a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite eles começaram a orar e a louvar a Deus.
com o corpo totalmente dilacerado pelo chicote, com feridas horríveis pelo corpo sangrando. Mas eles tiveram forças para louvar e para orar. Eu não sei como está a sua situação. De repente você está passando por uma situação tão difícil e você não tem forças para orar, você não tem força para louvar, mas busca o Senhor no momento em que estivermos orando e peça ao Senhor forças para que você possa não somente orar, mas também louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Eu imagino a revolta do adversário, porque o inimigo com certeza pensou que ia fechar a boca de Paulo e Silas, que ia fazer com que eles ficassem calados. E ele tem feito tudo também para fechar a nossa boca, para fechar a boca dos servos de Deus, para que os servos de Deus não louvem, para que os servos de Deus não orem, para que os servos de Deus não busquem a face do Senhor. Ele quer fazer tudo para que nós, para fechar a nossa boca, porque ele sabe que se ele não fizer isso, nós vamos louvar, nós vamos glorificar o nome do Senhor, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar louvando. Nós vamos continuar adorando, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para adorá-lo na beleza da sua santidade. Foi para servi-lo. E não servi-lo com contenda, com ira, com confusão, para dizer que faz melhor do que o outro, mas para servi-lo com alegria. O Salmo 100 nos fala isso, servir ao Senhor com alegria. E em seus átrios bendizei o seu nome. Glória a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para servi-lo porque os outros estão servindo. Não foi para servi-lo porque alguém falou para a gente servi-lo. Não, é para servi-lo com alegria. Não é por obrigação, sabe? Eu vou servir ao Senhor porque eu tenho obrigação de servi-lo. Você não tem obrigação nenhuma de servir a Deus. Você serve a Deus se você quiser. Se você sentir de servi-lo. O Senhor não quer nada obrigado e nem precisa. Porque Ele é grande demais. Quando o ser humano não quiser mais servir ao Senhor, não quiser mais louvar o Senhor vai usar os animais como Ele já tem usado para adorá-lo, para exaltá-lo. Eu, às vezes, quando me acordo pela madrugada, eu já começo a ouvir, às vezes não, que eu sempre acordo pela madrugada para buscar a presença do Senhor, 4 e pouco da manhã, e os pássaros já estão começando a cantar. Eles já estão começando a louvar ao Senhor logo cedo. Eu falo, meu Deus, mas ainda são 4 e pouco da manhã e os passarinhos já estão acordando e já estão... A primeira coisa que eles fazem quando eles acordam é louvar, é cantar para Deus. Eles não correm apenas para comer, mas eles correm para louvar a Deus. E logo cedo eu começo a ouvi-los. Um canta de um jeito, outro canta de outro, então eu já percebo que não é um passarinho só, que são vários que já estão logo pela madrugada louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor criou o ser humano também para isso, para louvá-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas infelizmente o ser humano se deixa levar muitas vezes pelas lutas, pelas tribulações, pela situação difícil que está vivendo e vai perdendo o ânimo, vai perdendo o entusiasmo de louvar a Deus e não consegue mais louvar a Deus, não consegue mais bendizer o nome do Senhor. Mas aprenda, a primeira coisa que você deve fazer quando você acordar, adore ao Senhor, louve a Ele, glorifique o nome dEle. Ore a Ele e você vai ver que o seu dia vai ser muito mais leve, muito mais
abençoado e você vai realizar grandes coisas em nome de Jesus Cristo. O salmista diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor não precisa mais de sacrifício de animais. Ele não precisa que alguém sacrifique um animal, quer dizer, mate um animal para ele. Ele não precisa que alguém derrame sangue para ele. Não, o Senhor não precisa mais disso. Porque Jesus Cristo já ofereceu-se em sacrifício ali na cruz do Calvário por mim, por você, por toda a humanidade. Então Deus não precisa mais de sacrifício de animais. Não precisa mais matar animal para oferecer o sangue para Deus, não. Porque o nosso Deus não precisa mais de sangue. Porque o sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, para libertar, para transformar a vida de todo ser humano na terra. E para abençoar também todos aqueles que buscarem a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ofereça a Deus sacrifício de louvor, porque louvor também é sacrifício. Porque quando você está louvando, muitas vezes da maneira como Paulo e Silas estavam louvando, mesmo estando na prisão, eles louvavam. Mesmo estando passando pela angústia, pela dor, pela aflição, eles estavam louvando. E quando nós estamos passando também por várias situações que nós achamos nós não vamos mais conseguir louvar ao Senhor, nós não vamos mais ter forças para louvar ao Senhor, é aí que a gente se engana. Porque é exatamente nesses momentos que o Senhor coloca na nossa boca os louvores mais perfeitos. É exatamente nesses momentos que o Senhor nos faz louvá-lo com os louvores mais bonitos. Porque o louvor fala direto ao coração do ser humano. E conforme a situação que vivemos, para cada situação o Senhor tem um louvor. E muitas vezes Ele traz esses louvores ao nosso coração, à nossa mente. E daí a pouco nós já estamos louvando com a nossa boca. Porque o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, trazendo para os nossos lábios o perfeito louvor, a perfeita adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, não sei como é que o que você está passando hoje. E eu sei que é muito difícil louvar ao Senhor quando estamos angustiados, quando estamos abatidos, quando estamos vivendo momentos difíceis. Mas, se você puder cantar um louvor, mesmo na situação que você está, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai alegrar o seu coração. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida e essa tristeza, essa angústia vai cair por terra. Se houver mágoa no seu coração, o Senhor vai arrancar. Se houver dor na sua alma, o Senhor vai curar a sua alma. Ele vai arrancar essa dor, Ele vai curar as feridas. Porque Ele é especialista em curar feridas, em fazer feridas cicatrizarem. E eu creio que nesta noite Ele está visitando o seu coração, está visitando todos aqueles que estão abatidos, que estão desiludidos, desesperançados. E com certeza Ele vai limpando e vai arrancando tudo aquilo que tem te deixado abatido. E Ele tem nesse momento alegrado seu coração. E você vai conseguir continuar adorando o Senhor, continuar exaltando o nome do Senhor. Davi, no momento em que ele pensou que ele nunca mais
teria alegria, que ele nunca mais iria ter condição de exaltar o nome do Senhor, porque ele estava abatido, a sua alma estava abatida. Mas aí ele mesmo disse: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus, ainda o louvarei. Glória a Deus. Com certeza, ainda que a gente esteja vivendo situações difíceis, momentos difíceis, o Senhor é poderoso para alegrar o nosso coração. E o Senhor é poderoso para trazer de volta a alegria no nosso coração. Então não se deixe levar pela situação. Não se deixe levar pelo momento que você está vivendo. Porque a palavra de Deus nos fala lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, acerca do tempo. Que há tempo de estar triste, mas também há tempo de estar alegre. Então tenha certeza que vai chegar também o momento de você se alegrar no Senhor. E você vai poder exaltar o nome dEle e bendizer o nome dEle. Mas ainda que você não tenha forças hoje para louvá-lo, devido à situação que você está vivendo, que você possa ter certeza de que o Senhor vai trazer de volta a alegria ao teu coração. Davi, houve um momento que ele achou que ele não iria mais se alegrar, mas ele clamou ao Senhor e ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Lá no Salmo 51. E o Senhor concedeu a ele novamente a alegria da salvação. E ele pôde se alegrar e se regozijar no nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que você possa louvar e bendizer o nome do Senhor, apesar da situação difícil que você está vivendo. Creia que o Senhor é poderoso para te alegrar, para te dar forças para que você possa adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa ter certeza de que o nosso Deus é aquele que alegra o nosso coração. O Salmo de número 42, Davi diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 5 ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Apesar da situação que ele estava vivendo, ele clamava ao Senhor para que o Senhor viesse tirar o abatimento da sua alma. Ele dizia: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha certeza que ainda ele iria louvar ao Senhor. Apesar de tudo que ele estava passando, ele sabia que o Senhor ia trazer de volta a alegria que ele tinha de louvá-lo e que ele iria louvar ao Senhor novamente. Então tenha certeza disso. Tenha certeza que você não está abandonado, que o Senhor não te abandonou, que você não está derrotado, porque o Deus que servimos jamais permitirá
que nós sejamos abalados. Jamais permitirá que a gente desista da caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. É só você se inscrever e tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo. Glória a Deus. Então tenha certeza de que o Senhor vai estar te abençoando. Você que se inscreveu no nosso canal, convide também pessoas para se inscreverem. E assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. E se você desejar nos ajudar nessa transmissão, no caso das despesas que temos com a internet, com a iluminação e muitas vezes com a transmissão, que você possa fazer isso através da nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo, ou através do QR Code, ou através do Superchat. Se você fizer isso, com certeza, você vai nos ajudar a alcançar mais vidas. E nós vamos estar orando por você, para que o Senhor te abençoe cada vez mais. E não se esqueça de que nós temos um projeto que queremos iniciar ainda esse ano, que se você puder nos ajudar a conseguir realizar esse sonho, porque é um sonho que eu tenho. É um sonho que eu tenho de poder ajudar pessoas. O sonho que eu tenho não é para adquirir riquezas, nem para usufruir das coisas que esse mundo oferece, não. Meu sonho é ajudar pessoas. Pessoas que precisam realmente de ajuda. Só que eu sozinha não posso fazer isso. Não tenho condição para isso. Mas eu preciso de pessoas que possam me ajudar. E se você puder me ajudar, é só você usar a nossa chave Pix, o nosso Superchat ou QR Code. Só que você tem que falar no nosso WhatsApp, escrever no nosso WhatsApp a sua doação, que a sua doação foi para esse projeto. E com certeza nós vamos estar separando, né, para que possamos começar esse projeto ainda esse ano. Em nome de Jesus, eu tenho fé e eu creio que esse Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e Ele é dono do ouro e da prata. Ele vai te ajudar para que você possa nos ajudar. Eu tenho certeza que Ele faz isso. Porque eu jamais fiz alguma coisa na obra de Deus por mim mesma. Tudo que eu tenho feito na obra de Deus até hoje, tenho feito pela fé. Não é pelas minhas forças, não é pela minha capacidade, não é pela força dos outros, mas é pela força do Senhor, é pela capacitação que o Senhor tem me dado, é pela direção do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho certeza que Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Glória a Deus. E Ele pode usar pessoas. Eu sempre digo que o Senhor envia anjos. E Ele envia mesmo. Ele envia anjos para nos ajudar. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que queremos fazer alguma coisa e não temos condição, alguma coisa em benefício do reino de Deus na terra, e não temos condição, o Senhor também envia anjos para nos ajudar, para que nós possamos fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Não para a minha glória, mas é para a glória do nome dEle. Porque só o nome dEle vai ser glorificado na minha vida e através da minha vida. É o que eu sempre peço para o Senhor. Eu não quero glória desse mundo, eu não quero glória para mim, não quero glória para minha família, mas eu quero glória para o Deus que nós servimos. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. E tudo que fazemos deve ser para glorificar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Louvado seja Deus. Será que temos alguém conosco hoje, apesar do frio? O friozinho tá forte, né? E essa gripe também não ajuda muito, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça.
e nós temos chegado até aqui pela sua infinita bondade e misericórdia. Se inscreva então no nosso canal, convide pessoas para se inscrever também, nos ajude na divulgação desta live. Estamos também no Facebook. Amém, Sara? Estamos no Facebook. Você pode estar também participando, convidando as pessoas para entrar através do Face e através do YouTube todas as madrugadas. Graças a Deus estamos juntos para buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus e bendizermos o seu nome. E o nosso Deus não nos desampara. Todos podem nos desamparar, mas o nosso Deus não. Às vezes a gente até se decepciona com algumas pessoas e a gente pensa, poxa vida, jamais imaginei, né, que alguém fosse, de repente, as pessoas somem, né, desaparecem da nossa vida. E a gente fica pensando assim, poxa, mas eu nunca pensei que fulano pudesse, assim, desaparecer da minha vida, assim, de repente, e sem mais nem menos, sem a gente saber o motivo, sem saber por quê. Mas isso acontece. Mas com o nosso Deus, não. Nosso Deus é diferente. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar. Davi disse assim, se minha mãe e meu pai me desamparar, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Porque Davi era uma pessoa experimentada, ele sabia muito bem quantos estavam com ele e quantos não estavam com ele. Quantos estiveram com ele e quantos o desamparou. Então ele disse, ainda que a mãe dele, o pai dele o desamparassem, o Senhor jamais iria desampará-lo. Então é essa certeza que sempre nós devemos ter. O Senhor nunca vai nos desamparar. Seja qual for o tempo que estivermos vivendo. Quando você está vivendo um período de glória, um período de glamour, olha, não vai faltar os muito amigos. Mas quando você estiver numa situação difícil, você pode saber que muitos que se diziam amigos vão desaparecer. Mas o Deus vivo, Todo-Poderoso, que nunca desampara aqueles que o buscam, que nunca nos deixa só, pode ter certeza que esse Deus vai estar com você, Ele vai te amparar, Ele vai te guardar, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, não só a você, mas a sua casa e a sua família, e com certeza Ele vai te dar vitória. Então creia e não deixe Jesus por nada. Por nada, nada nesse mundo é melhor que Jesus Cristo. Nada neste mundo substitui o amor desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Se apegue cada dia mais a Ele e tenha certeza de que Ele garante a nossa vitória. Glória a Deus. Nós vamos então orar daqui a pouco. Você que ainda não colocou o seu nome na nossa oração, pode começar a colocar, porque vamos estar orando. Vamos estar orando daqui a pouco, na certeza de que o Senhor vai estar ouvindo e respondendo a nossa oração. Glória a Deus. Júnior Costa pede oração para todas as áreas de sua vida e por sua família. Glória. E ele pede uma palavra. Vamos estar orando pelo irmão Júlio. Enilda pede oração e uma palavra. Enilda. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Júlio e a irmã Enilda. Enilda é a primeira vez, eu acho, né? Oração. Oração em palavra para o irmão Júlio Costa. Oração. A palavra agora para o irmão Júlio. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. É o Salmo de número 1, irmão Júlio. E o versículo 2, mas leia o Salmo 1 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando.
Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Glória a Deus. Está debaixo da bênção de Deus aquele que tem prazer, né, em servir ao Senhor, em trabalhar para o Senhor. A palavra que saiu para Enilda: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Enilda. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Entre por essa porta que é Jesus Cristo e você não vai ficar decepcionada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você vai entrar e você vai se salvar. Porque Jesus é a porta que nos conduz ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que nos conduz a uma vida eterna. Ele é a porta da salvação eterna. Glória a Deus. Débora Amigo pede para o Senhor renovar suas forças. Ela também pede por a sua família e ela pede uma palavra. Deus te abençoe, Débora, a você, a sua casa e a sua família. E a todos vocês que estão conosco nesse momento. E aqueles que vão entrar mais tarde também. A Débora pede uma palavra também? Pede. Glória a Deus. Vamos ver que o Senhor vai falar com a Débora. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 3, Débora. Leia o capítulo 28 de Deuteronômio. E o Senhor vai falar ao seu coração, tenha certeza disso. Mas você está debaixo da bênção de Deus, então tenha certeza de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. É só você clamar que a obra o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Marli Martins pede oração por vida financeira. Marli Martins. Margarida, ela pede oração por sua saúde, por seu filho Maurício Maciel e pela sua neta. A Marli pede também pela sua neta Manuela, que ela volte para Jesus. E a outra é qual que é, assim, se é a Marli? Margarida. Margarida. E a Marli Martins também pede oração para sua filha Daiane, que ela consiga arrumar um emprego. Glória a Deus. Vamos estar orando, com certeza. O Senhor vai estar trabalhando em favor dela. Glória a Deus. A Marli é oração, a Margarida também é oração, né? Isso. Tá bom. Já anotei. Rita de Cássio, ela pede oração por causas urgentes, pelo seu filho, por porta de emprego e pede uma palavra. Deus te abençoe, Rita, que Deus te guarde. A você e a sua família. Deixa eu dar uma palavra para ela. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28, Rita. Leia 1 Tessalonicenses e o capítulo 5. Tessalonicenses é no Novo Testamento, é uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ao povo de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5, leia lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Mas segundo a palavra que saiu, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nós vamos estar orando. E as pessoas no Face, está no Face já? Glória a Deus. Nós vamos então daqui a pouco já estar orando, colocando diante do Senhor. Vamos estar orando pelos países em guerra, os países em conflito. Vamos estar orando pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia, coloque todas as coisas nos seus devidos lugares. E tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor já coloque as suas mãos poderosas e faça a obra da nossa nação para a honra e glória do seu nome. Não fez ninguém.
Glória a Deus. Vamos estar orando então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esta oportunidade. Pedimos que a tua vontade prevaleça, meu Pai, nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família. Vai de encontro, meu Pai, a cada um dos teus servos e as tuas servas que pedem a nossa oração. Entra, meu Pai, com toda sorte de provisão, com livramento, com proteção, em cada lar, Senhor, em cada família aqui representados. Envia o anjo da vitória, meu Pai, com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida de cada um dos nossos familiares, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, na face de toda a terra. Dai vitória àqueles que estão em luta e em tribulação, aqueles que estão passando pelas provações. Senhor, envia socorro do céu para cada um. Abre as portas que estiverem fechadas. Derruba todas as barreiras e muralhas levantadas pelo inimigo. Faz uma grande obra, meu Pai, na nossa casa, na nossa família, na vida de cada um dos nossos familiares, aqueles que estão perto, que estão longe. Sejam visitados por Ti nesta noite, sejam tocados pelo Teu poder. Abençoa o Júnior ali em Maceió, Senhor, meu sobrinho Júnior, sua esposa e seus filhos. Todos os minha irmã ali em Minas Gerais, Senhor, ali no Rio de Janeiro, a minha outra irmã e toda a sua família. E todos os nossos familiares que estão aqui no estado de São Paulo. Toma conta, Senhor. Guarda, protege, livra das astutas ciladas e laços do inimigo. Opera com teu poder na mente, no coração de cada um. Salva, cura e liberta e transforma. Eu peço uma bênção especial para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que estão no leito de dor, precisando do socorro do Senhor. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por todos os teus servos e as tuas servas. Eu oro pelo meu bisneto, Senhor, que acabou de nascer. Oro pela mãe dele, a Isabela, pelo João Vitor, o pai dele. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos também a Alice, que é a irmãzinha dele. E peço a tua bênção, meu Pai, que esta criança seja grandemente abençoada por ti, que o inimigo não tenha poder sobre esta criança, nem sobre a nossa casa, nem sobre a nossa família. Deus opera, e toda maldição hereditária, toda maldição mandada, desejada, pronunciada, meu Pai, contra esta criança e contra seus pais e contra a nossa família, o Senhor destrua pelo teu poder e nos abençoa com toda sorte de bênção. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças físicas e espirituais, renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no teu nome. Que nada nem ninguém venha nos separar de ti. Que possamos estar firmes, meu Pai, estar em pé na tua presença, no dia glorioso da tua vinda. Entra, meu Pai, com toda sorte de provisão, com livramento, com proteção, nos lares onde a minha voz está chegando, onde a minha imagem está chegando, que chegue também a tua grande salvação. Eu oro por aqueles que têm nos ajudado, Pai, que nada falte para eles, mas que o Senhor venha suprir cada necessidade e venha, Senhor, operar. E venha, Senhor, curar e transformar cada vida para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço, eu te suplico, que as portas se abram para aqueles que estão desempregados. Uma porta de excelência seja aberta, Senhor. E todo embaraço, todo tropeço, todo laço caia por terra, pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor esteja manifestando o teu poder, a tua cura e o teu milagre, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
E Deus te proteja, você, a sua casa e a sua família. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.